Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos só aguardar mais um instante, né, para falar sobre esse assunto, começar a falar sobre esse assunto, que é um assunto do meu dia a dia, né, de clínica, de consultório. E eu acredito que para a maioria de vocês também, em algum momento esse tema ele se torna importante. Quem aí não teve dor, né, de alguma forma, uma dor aguda, às vezes uma dor que persistiu por mais tempo, e hoje a gente vai falar sobre o papel da suplementação. A suplementação, como é que ela interfere nos processos de dor. Né? Então eu estou falando aqui não só para os pacientes que já têm muita dor crônica, mas a ideia também é você poder fazer um processo preventivo. A partir dessas suplementações, isso pode beneficiar não só as pessoas que já têm às vezes uma patologia, uma doença que sofre de muita dor, mas também vai poder ser utilizada essas suplementações que eu vou falar para as pessoas que de alguma forma querem prevenir, que de alguma forma entendem que isso é uma forma de proteger o corpo, né, de entrar num processo crônico de inflamação. Eu acho que vai ser bem interessante a live. Conforme a gente tem feito as lives, a ideia é que vocês, ó, o Ângelo chegando aí, a Rebeca, aí, queridos aí amigos, conhecidos, sejam bem-vindos. E a ideia das lives sempre é vocês interagirem, vocês podem fazer perguntas. Então a gente tem aqui embaixo do lado direito uma interrogação aqui no Instagram, vocês podem mandar perguntas ali. No final da live eu vou estar respondendo essas perguntas, tá? Então eu preparei, ó, a querida também de São Paulo, Aparecida, que bom que você está aqui. Boa noite, querida, seja bem-vinda. A Elaine aqui também, amigona, chegando na live. Então, se vocês gostam desse tema, acho que outras pessoas possam se beneficiar, já manda o aviãozinho aí para essas pessoas. Aquela pessoa que tem muita dor, que se queixa muito de dor, que está o tempo inteiro reclamando, a live é para ela também, tá? Então, assim, eu reuni algumas coisas para falar para vocês, para a gente explicar um pouco esse contexto, esse assunto, né? Primeiro falando que dor crônica é algo cada vez mais prevalente. Né? A gente também tem que associar um pouco o fato de as pessoas hoje estão envelhecendo mais, né? Então estão tendo vidas mais longas. E o fato de a gente viver por mais tempo nos coloca expostos a muito mais doenças crônicas. E as doenças crônicas muitas vezes vêm acompanhadas de dor. Né? Várias doenças vêm acompanhadas de dor. Então a gente pensar um pouco em como tentar reverter um pouco esses processos, ou pelo menos controlá-los, é uma coisa interessante para a gente pensar aqui na live, né? Então eu coloquei, ó, pessoal, dor. Primeiro falando que dor aguda, aquela dor que você sofre a partir de um trauma, de uma lesão. Essa dor, ela é importante, ela tem a ver com a evolução nossa, né? E ela foi importante para nos manter vivos. Então a dor, ela é um processo, né, de vivência em que ela está mostrando que tem ali uma ameaça que a gente precisa evitar. Às vezes tem uma lesão, né, que está acontecendo em alguma parte do corpo e não tem problema nenhum, essa dor aguda, ela faz parte desse processo. A grande questão é quando esses processos de dor eles começam a cronificar, né? Então eles passam a ser mais autônomos. Muitas vezes nos processos de dor crônica, a pessoa não necessariamente está vivenciando aquela dor, né, ali a lesão que levou ao primeiro estímulo de dor, mas ela já, aquilo funciona autonomamente, ou seja, ela vai ter reação à dor, vai ter a resposta de dor, mesmo sem ter o estímulo doloroso. E isso é que faz muitas vezes a gente sofrer bastante, né? Então, só lembrando que dor é importante, inflamação é importante, desde que ela seja aguda e seja para defender o nosso organismo. A partir do momento que ela fica autônoma e de forma crônica, ela vai prejudicar a nossa saúde e nosso organismo. Esse é um conceito básico sobre dor, tá? Aí, a dor tem 4 elementos dentro da neurofisiologia. Quais são esses elementos, né, da dor? Primeiro, tem os receptores. Nós precisamos de receptores espalhados na pele, nos nossos músculos, nos nossos tendões, nos ossos. São receptores, né, que a gente chama de nociceptores, receptores de dor. Então a gente precisa desse elemento de percepção lá periférico, que a gente chama, lá na periferia, e a partir dele vai ter a sensação de dor. Essa sensação de dor é um fenômeno, mas existe um outro fenômeno
que vem junto à dor é uma construção já mental, é uma construção já ética desse processo, que a gente chama de sofrimento. Então, a pessoa tem a nocicepção, tem a dor, depois tem o processo do sofrimento, que é uma coisa muito mais complexa, e depois existe algo ainda mais complexo, se chama comportamento doloroso, como nós reagimos à dor. Isso é completamente individual. Cada pessoa tem o seu processo, não tem uma regra, tá? Então esse é um conceito bastante importante. Nesse processo de receber um estímulo doloroso, né, um doloroso no corpo, e ele ser vivenciado, ele precisa passar por todo esse caminho. Qual é esse caminho? Existem 4 fenômenos, né, 4 acontecimentos que o corpo precisa executar para que essa vivência da dor aconteça. Primeiro tem a transdução, que é essa captação dos estímulos. Né? A gente precisa, é como se a gente estivesse captando o que vai ser transmitido. Depois nós temos a transmissão em si. Né? Depois nós temos a modulação desses estímulos dentro do corpo, por várias vias. E depois nós temos a percepção. A percepção seria o 4º elemento, que é como nós encaramos e vivenciamos a dor. Cada etapazinha dessa da dor é importante. Por que eu estou falando tudo isso? Eu sei que às vezes para leigos pode parecer um pouco difícil, mas é para a gente poder se localizar. Quando a gente vai falar de suplementação, cada suplemento vai agir em um determinado ponto dessa experiência dolorosa. Tá? Então a gente vai usar vários suplementos, cada um vai agir numa parte diferente. Então, por exemplo, na transdução, quando a gente capta a dor do corpo, lá dos receptores espalhados na pele, nos músculos, nos tendões, a gente vai ter ali fibras nervosas, que a gente chama fibras delta, fibras A delta e fibras C. Essas fibras captam esses estímulos, leva até uma região da medula espinhal, né, que está dentro lá, né, das vértebras. As vértebras estão protegendo a medula espinhal nas nossas costas. Então esses nervos vão levar essa informação para a medula espinhal, mais especificamente para uma parte dessa medula espinhal, que é a parte posterior, a gente chama de corno posterior. E nesse corno posterior vai ter sinapses com outros neurônios. Esses neurônios vão subir pela medula, vão fazer sinapses com centros cerebrais, vários centros cerebrais de dor, tá? E a partir dessa sinapse também vão se espalhar para outras regiões cerebrais, como o hipotálamo, que é muito importante, todo o sistema límbico, que diz respeito aos processos emocionais da dor, ao próprio córtex, que diz respeito às capacidades mais racionais de eu poder modular essa dor. Ou seja, tudo isso está acontecendo, está levando a dor lá para cima, está fazendo também essa transmissão para a parte sensorial, para o córtex sensorial, onde que está essa dor, qual é a localização, que tipo de dor que é, tá? E ao mesmo tempo, na medida em que nós sentimos a dor e ela chegou nessa experiência cerebral, isso tudo em milissegundos, né, pessoal? É muito rápido. Nós vamos ter uma resposta cerebral de modulação. Tá? Então existe uma modulação que é muito importante, e essa modulação pode acontecer em vários níveis. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, porque ela é muito importante como elemento de manejo da dor. A gente vai ver, né? Então tem várias técnicas, várias coisas que a gente pode fazer para ajudar a modular essa dor que a gente está sentindo diariamente. Para quem está chegando na live, pode fazer pergunta aqui na interrogação, deixa ali que depois eu vou responder. Ou aqui mesmo, se quiser interagir, fiquem à vontade, tá, pessoal? Então isso é bem importante. Outro aspecto que é importante nesses fenômenos que a gente está comentando aqui é que o corpo precisa não só dos neurônios, das sinapses, né, que é a parte ali das células, mas a gente precisa ter a comunicação entre as células, e isso é feito através de mediadores químicos, que a gente chama. Né? Então existe todo um aparato inflamatório químico, que a gente pode citar algumas dessas substâncias, citocinas, como TNF-alfa, interleucina 1, interleucina 6, interleucina 8, bradicinina, leucotrienos, NF-kappa-beta, que é muito importante na dor crônica e na inflamação em geral, que é um elemento que a gente quer diminuir, controlar nos processos de dor. Então existe ativação do NF-kappa-beta, neurotrofina, substância P, histamina, que são os processos alérgicos,
que muitas vezes são desencadeados, óxido nítrico, serotonina, glutamato, aminas, opioides. Olha que complexo toda essa neuroquímica que envolve o fenômeno da dor. Então eu estou dando uma geral sobre esses mecanismos, tá? Para vocês entenderem onde é que vai entrar a parte da suplementação. E aí, pessoal, é uma coisa que é muito importante, né? Então, quando a gente chega na última etapa da dor, é a questão da percepção. Na percepção, existe um elemento lá sensorial do córtex, mesmo sensorial, que consegue localizar onde está a dor, a intensidade da dor, a qualidade, que tipo de dor que está acontecendo. Tudo isso a gente tem aparato neurológico para fazer essa interpretação. E na percepção também tem o componente afetivo cognitivo que a gente chama, que é o que? É a memória da dor, experiências anteriores de dor vão influenciar essa nova experiência de dor que eu estou tendo agora. Então o meu passado de dor, ele influencia a minha percepção atual da dor. Isso é muito importante porque de alguma forma isso às vezes interfere muito no processo, tá? Principalmente das pessoas que têm dor crônica. Eu atendo muitas mulheres com fibromialgia, né? Um perfil de paciente que eu já atendi muito, já fiz muito tratamento e a gente sabe que essas patologias de dor crônica, como a fibromialgia, elas são carregadas de componentes afetivos, emocionais. Ou seja, às vezes a pessoa já entra num processo de dor sem nem mesmo, muitas vezes, a gente encostar na pessoa, mas só de chegar próximo à pessoa, a pessoa já está sentindo dor. Então o que isso mostra? Que tem um componente muito afetivo, né, cognitivo, que está influenciando esse processo de dor, um conceito, uma crença, tá? Isso é bem importante nesses processos mais crônicos. E também nesse processo mais da percepção da dor, que é muito importante, né, que é toda a parte subjetiva de como sentimos dor, eu diria que esse componente ele é muito maior, muitas vezes, do que o componente só aqui da medula, dos nervos, das lesões, né, no corpo, porque eles influenciam absurdamente na vivência da dor. A gente diz assim, 80% da vivência da dor muitas vezes é subjetiva e 20% ela é somática realmente, ela tem a ver com as lesões ou inflamações que estão acontecendo em alguma região do corpo. Então é muito importante o componente subjetivo. Ó, aqui até a Flávia, né, ela colocou, tenho fibromialgia e depressão, ó, duas patologias de cunho inflamatório que a gente vai falar bastante hoje. Então, esses processos, né, fibromialgia, muitas vezes influencia quadros de depressão influenciam experiências de fibromialgia mais desafiadoras, né? Então, a patologia, uma e outra, se influenciam, tá? Mas então eu fiz questão de falar bastante sobre esse componente subjetivo, pessoal, porque vamos pensar assim, não é só a suplementação que vai ajudar na dor, né? São várias coisas. O que eu tenho conhecimento que eu pratico na clínica e sugiro para os pacientes. Componentes subjetivos que ajudam a modular a dor, a diminuir a experiência de dor. Um deles, poderosíssimo mesmo, que já tem muitas evidências científicas, que até eu proponho aqui, a gente, no meu link da bio, tem links de cursos, que é o treinamento de mindfulness, né? O mindfulness, a meditação, o estado de cultivo de atenção plena, ele é um processo que estimula teu córtex pré-frontal, que é uma região, principalmente o córtex pré-frontal esquerdo, que é uma região cerebral com capacidade de abstração, de relativização de fenômenos, de conseguir contemplar certas coisas. Então uma pessoa que está passando por dor, se ela consegue praticar mindfulness, se ela consegue entrar nesse processo de relativização, de olhar de fora, como se fosse um teatro, de cultivar o estado de não julgamento que o mindfulness propõe, né, de simplesmente estar, mesmo que tenha um desconforto. Se a pessoa começa a treinar isso é um forte componente de modulação para o sistema límbico, que é o sistema emocional da dor reativa. Eu estou com dor, eu quero sair daqui, ou eu tenho que enfrentar isso. Então esse processo vai ajudar a frear e a modular, e muitas vezes treinamentos de mindfulness vão influenciar inclusive em vias descendentes de modulação, ajudando a aumentar algumas substâncias como encefalinas, dinorfinas, beta-endorfinas, lá na medula espinhal, né, que é onde a gente recebe a dor.
Então olha que interessante, um processo cognitivo, um processo mental pode influenciar grandemente a experiência de dor e ajudar a modular e diminuir esse componente subjetivo, tá? Então isso é bem interessante, né? A gente precisa valorizar isso. Outra é a questão, assim, justamente da questão afetiva, né, e cognitiva, é que tudo que a gente tem de conceitos sobre dor e de crenças que foram sendo reforçadas ao longo da nossa doença, se a pessoa tem uma artrite reumatoide, ela tem uma construção já da doença dentro dela. Se ela tem fibromialgia, ela já tem uma construção. A gente sabe que esses processos, muitas vezes, que podem estar relacionados de vitimização, de eu me sentir coitadinho, de a vida foi muito dura comigo, que porcaria que eu só tô doente, que eu não tenho salvação, vai ser ruim. Esse pensamento repetitivo, pessimista, negativo, ele reforça a dor, né? E ele aumenta e amplia esse processo de dor. Então, perceber crenças, perceber padrões mentais, isso é tão importante para a gente conseguir modular a dor, tá? Então eu estou enfatizando bastante isso porque isso tem uma força muito grande, mas às vezes muito maior do que qualquer suplementação. Ó, até a Flávia colocou aqui, né? Falou, quem tem fibromialgia tem que fazer uso de suplementações porque nenhum médico que passei por mim não passou algum suplemento. Exatamente. Porque dentro da medicina convencional, primeiro que não é estudado muita parte de suplementação, né? A gente tem que levar em consideração isso, porque a medicina tradicional está muito refém do arsenal alopático químico patenteado pelas indústrias farmacêuticas. E a indústria ela não vai conseguir patentear uma substância que às vezes é um substrato que o próprio corpo produz que tem poder anti-inflamatório. Não é rentável para a indústria fazer isso, industrializar e vender, porque ela não tem a patente. Então, quando a gente fala de suplementação, infelizmente, a tentativa da indústria é falar mal e dizer que não funciona, e dizer que não tem estudo. Só que hoje em dia tem estudo, mas os estudos não tem em tanto número quanto drogas, porque as drogas são muito mais interessantes e patrocinadas pela indústria, eles vão ganhar muito mais dinheiro com isso. Então, prescrever antidepressivos, medicamentos fortes para dor, anti-inflamatórios, analgésicos, é mais rentável do ponto de vista financeiro do que prescrever suplementos que podem ajudar na sensação de dor e fazer esse paciente não gastar todo esse dinheiro. Tá? Então, o mecanismo mercadológico é esse, né? Então é importante isso que você colocou. Tá? Bom, então assim, comentei sobre dor e agora vamos pensar assim em tudo que pode estar relacionado à dor. Né? O que pode fazer uma pessoa sentir mais dor? Não é uma coisa só, né? Então é bem complexo. E eu vou listar alguns elementos que são importantes quando a gente avalia a pessoa. A pessoa está com dor de qualquer natureza, artrite reumatoide, está com uma dor no quadril, tem bursite, tem hérnia de disco, tem enxaqueca crônica de repetição, qualquer dor crônica ou que é repetida, né? Então a gente está vendo ali a dieta, a alimentação tem um papel fundamental. A gente sabe que existem alimentos mais inflamatórios, porque dor tem a ver com inflamação. Então, dependendo do que a gente come, a gente vai produzir muito mais marcadores e citocinas inflamatórias, pessoal. A nossa alimentação, ela pode ser o nosso remédio ou pode ser a nossa doença. E a gente precisa fazer escolhas boas. E hoje a alimentação ocidental, ela é puro açúcar refinado, ela é farinha de trigo refinada, transgênica e com glúten em alta quantidade. São elementos que inflamam muito o corpo. A gente bebe leite de animais que foram confinados, tomaram antibiótico, tomaram um monte de química, anabolizante, lactante e antibióticos, e a gente vai inflamar porque esse leite está contaminado, né? A gente come produtos carregados de agrotóxicos, metais pesados e outras químicas que não são naturais do nosso corpo. Ou seja, a gente está intoxicando diariamente, dependendo do que a gente come, o nosso corpo. E esse excesso de toxinas, o nosso corpo consegue se defender até tal ponto, mas chega um ponto que isso extravasa e isso vai provocar processos de inflamação que não são contidos no corpo. E essa inflamação aumenta muito e, consequentemente, a gente vai ter mais dor e inflamação. Então, a alimentação tem que ser uma alimentação anti-inflamatória, uma alimentação limpa, uma alimentação mais orgânica,
uma alimentação carregada em vegetais, cereais, produtos mais primários, pouca carne, poucos produtos industrializados, o mínimo possível, né? Então aí eu falo, é refrigerante, é margarina, é produto de pacote, produto envidrado, conservas, coisa que já está morta há muito tempo na prateleira do mercado, que não tem vitalidade nenhuma. Então evitar esses alimentos vai dar uma chance maior para o nosso corpo detoxicar e consequentemente não gerar tanta inflamação. E isso vai ter um impacto favorável na dor. Consequentemente, quem come mais saudável vai desinflamar esse intestino. Esse intestino é a grande bomba de inflamação do nosso corpo. O nosso intestino é quase tudo, né, pessoal? Quase todas as patologias hoje importantes na medicina, crônicas, têm relação direta com a saúde intestinal. Existe eixo intestino-cérebro, existe eixo intestino-fígado, existe eixo intestino-coração, intestino-pulmão e tudo. Então, assim, realmente intestino é muito importante na medida em que a gente tem uma dieta diversificada, anti-inflamatória. Nós vamos prover para a nossa microbiota, para as nossas bactérias intestinais, o alimento certo. Essas bactérias vão ajudar a produzir certos elementos extremamente saudáveis e antioxidantes para o nosso corpo e, consequentemente, teremos menos dor e produziremos menos inflamação em nível intestinal. Portanto, tratar o intestino é central para você tratar dor de qualquer natureza, qualquer dor crônica. Portanto, se você está indo no médico da dor, você está indo no psiquiatra porque você está com dor, depressão, você está indo no reumatologista porque você tem dor nas articulações, né? Enfim, e eles estão te dando remédio só para controlar a doença, né? Fazer você dormir e tudo mais. Olha, pessoal, esse não é o tratamento que a gente está propondo aqui, tá? Então, existe outra forma de olhar o corpo. O corpo é todo integrado. A gente não tem como tratar uma parte separada da outra, a gente precisa tratar o todo. Então, a alimentação é fundamental, tá? Aí existe um outro elemento central na dor, que é o consumo muito alto de ômega 6 na dieta, que basicamente está presente nos óleos de cozinha, óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola, esses óleos péssimos para a nossa saúde. Então, o excesso de ômega 6 e, por outro lado, a carência do ômega 3, que é um eicosanoide anti-inflamatório, uma gordura boa que desinflama o corpo, mas a gente consome muito pouco hoje em dia, porque não tem quase na nossa dieta. Então, esse desequilíbrio entre muito ômega 6 e pouco ômega 3 aumenta absurdamente processos inflamatórios no nosso corpo. Por isso que a suplementação de ômega 3 é praticamente mandatória para a maior parte de nós. Por quê? Porque a nossa dieta tem pouco ômega 3. Então a gente precisa suplementar. Ah, doutor, mas eu vou comer o salmão. Ah, você vai comer esse salmão que foi do açude ali, que comeu um monte de comida industrializada, que não era de água profunda, então não tem ômega 3, que recebeu corante para ficar aquela carne bonitinha, né? E que de uma certa forma essa carne é crua também, muito mais patógenos, muito mais difícil para o teu corpo limpar de toda essa agressão. É esse ômega 3 que você vai consumir? Não, né, gente? Não tem como. Então você pode, às vezes, ajudar a esse consumo de ômega 3, vai consumir mais castanhas, nozes, você vai consumir abacate, que tem uma boa proporção ômega 6 e 3, você vai consumir azeite de oliva, fantástico. Mas você possivelmente você vai ter que suplementar ômega 3. Um outro elemento importante no processo de dor, obviamente, é as pessoas que estão se tornando obesas, sobrepeso e obesidade. Esse excesso de peso, né, realmente vai provocar muito mais inflamação no corpo e, por outro lado, vai agredir muito mais nossos músculos, tendões, articulações, né? Então isso vai provocar uma série infindável de doenças crônicas. Portanto, obesidade é uma pandemia. Eu acho que a obesidade é todo dia, eu trato no consultório. As pessoas estão com sobrepeso, obesidade, vai fazer a bioimpedância delas, a massa de gordura é muito grande em relação à massa muscular, e isso tem um impacto muito importante na dor crônica, tá? Então, obesidade. Outro que a gente comentou são os modelos mentais. Eu acho que as pessoas hoje estão sofrendo absurdamente de ansiedade e estresse, tem pouca carta na manga, habilidades internas treinadas,
como eu falei, o cultivo de mindfulness, ou às vezes um processo terapêutico, um autoconhecimento, algum tipo de abordagem que faz ela lidar melhor com as experiências desagradáveis. As pessoas não têm isso, então o recurso é muito pobre, e quando você propõe muitas vezes para o paciente treinar isso, ele não está muito motivado para isso, porque ele acha tudo difícil, a pessoa está numa dificuldade, ela não consegue sair daquilo, mas seria importante. Então essa pobreza de recursos internos faz aumentar muito a dor, então é um aspecto que influencia. Nós temos também o processo de toxinas ambientais muito grandes, que a gente viu, mas principalmente vírus e bactérias, é bem importante. Uma das coisas que mais gera inflamação crônica e dor, pasmem vocês, dentes que estão cariados, dentes que têm tártaro, processos dentários que estão maltratados, né? Isso gera uma quantidade muito grande de bactérias e isso entra no nosso tubo digestivo e, consequentemente, isso causa muita agressão à nossa microbiota, chance de inflamação intestinal maior. Então, essas toxinas, né, e todo esse processo bacteriano, ele influencia bastante na saúde global e na dor crônica. Então, saúde bucal é um elemento importante para evitar um monte de doença e diminuir a dor crônica também. Aí tem um elemento que é fundamental, que eu sempre falo, pessoal, as intoxicações. Muito antes de você pensar em suplementar para controlar a dor, nós precisamos dar condições para o corpo não ingerir mais toxinas ambientais do que eu estou falando, de metais pesados. Metais pesados aqui seria mercúrio, cádmio, alumínio não é um metal pesado, mas é um metal tóxico, né? Chumbo. Esses 4 são muito importantes, tá? E eles estão presentes nas baterias de celulares, são radiações que às vezes entram no corpo, estão nas cápsulas de alumínio do café, às vezes em panelas de alumínio que a gente usa, existem chumbo e às vezes cádmio em cosméticos que a gente passa na pele, alumínio nos antitranspirantes, ou seja, nós estamos rodeados de metais pesados, infelizmente. Mercúrio, às vezes nos próprios peixes, né, que a gente come. Então, assim, esse é um problema seríssimo e ele vem pelos alimentos, pela água principalmente. Não é testada a água, pessoal, e na água tem muita quantidade de metal pesado, tá? Às vezes no próprio processo de tratamento, por exemplo, alumínio é usado no processo de tratamento da água e a gente está ingerindo água todo dia e esse alumínio vai se depositando. Todos esses metais pesados, eles fazem disrupções endócrinas, eles se acumulam na gordura, eles ficam lá anos no corpo, provocando processos de irregularidades hormonais, de sensibilizações, né, no corpo, vias metabólicas que são anômalas, por causa desses elementos que não deveriam estar lá. Então a gente precisa ter uma conduta, pelo menos para diminuir o impacto, para que a gente não absorva isso através da alimentação, da água, etc. E por outro lado, temos que ter tratamentos que quelem, que tirem, que consigam arrancar parte desses metais pesados e eliminar na urina, nas fezes, no suor, né? Existe esse tipo de tratamento. É uma das coisas que eu faço muito na clínica, quando o paciente tem dor, a gente fazer um processo de desintoxicação e quelação de metais pesados. Ela é bem importante dentro da medicina preventiva, tá? Tem que tirar o que está atrapalhando primeiro para depois colocar o que pode ajudar, tá? Além disso, elemento fundamental da dor são as pausas hormonais, como a gente sempre comenta aqui no canal, até vou ter uma live semana que vem só sobre pausas hormonais e distúrbios hormonais. Mas basicamente, quando a gente começa a declinar a produção de qualquer hormônio no corpo, que é fundamental, melatonina, vitamina D, cortisol, testosterona, etc., a queda desses hormônios faz o nosso corpo entrar num processo de estresse oxidativo muito maior, gerando mais radicais livres, mais inflamação e, portanto, se a gente não consegue modular esses hormônios, nós teremos mais ativação da cascata inflamatória no corpo, da via do ácido aractônico, lipooxigenases, COX-1, COX-2, é a rota metabólica da inflamação. A gente vai gerar muito mais processos inflamatórios, mais dor no corpo. Então as suplementações hormonais indicadas de forma personalizada, pessoa a pessoa, podem ajudar brutalmente a controlar a dor.
E pessoal, isso é bem legal porque a gente vê que os pacientes chegam num estado de dor e depois de um ano de tratamento estão em outro patamar. Aquela dor eles nem lembram mais. Às vezes eu deixo registrado no prontuário e falo assim, como é que tá aquela dor que você sentia, né, nas costas, aquela dor na articulação? Ah, não, sumiu, não tenho mais, né? Então realmente essa reposição hormonal personalizada, caso a caso, faz muita diferença na dor, tá? Consumo de gordura trans gera muita inflamação, absurdo, absurdo, absurdo. Então gordura trans em alguns países é proibida, né? Não tem mais, na Europa em vários países já foi proibido, nos Estados Unidos já foi proibido, né? Em vários estados. E infelizmente a legislação brasileira ainda permite, é muito permissiva com a gordura trans, né? E a gordura trans está em vários alimentos, snacks, bolachinhas que são crocantes, né? Tudo que é muito crocante geralmente tem gordura trans. Então a gente deveria evitar esse tipo de alimento porque é muito desencadeador de inflamação e consequentemente de dor, tá? O estresse oxidativo eu já comentei, que é a consequência de tudo isso. Elementos genéticos, é claro, tem pessoas que têm limiar de dor geneticamente menor, ou seja, elas sentem mais dor. Eu trabalho com acupuntura também, que é fantástico para qualquer processo de dor, né? Eu indico bastante tratamento com acupuntura. E a gente sente, né, que tem pessoas que a gente pode colocar agulha, fazer manipulação, a pessoa não sente nada, né? E tem pessoa que você coloca a agulha superficialmente, ela já sente bastante dor. Então esse limiar de dor é variável de sujeito a sujeito, cada pessoa tem o seu, e pessoas que sentem mais dor geralmente tem um limiar muito baixo, qualquer coisinha dá dor, né? Então isso é muito individual, muitas vezes tem influências de fatores genéticos, tá? Radiações, né, que a gente também está exposto. Eu tenho falado muito do celular, eu tenho falado dos aparelhos, né, seja computador, seja televisão. Esses aparelhos eles emitem ondas de radiofrequência, ondas térmicas, ondas magnéticas. E a gente está colado. Tem gente que coloca o celular assim, ó, no peito. Esses dias eu fui atender meu pai, fazer acupuntura nele. E ele tava com o celular aqui no bolso da camisa. Gente do céu. Falei, pai, tira. E ele já é infartado. Meu pai já teve infarto. Falei, tira esse celular desse bolso. Não dá para deixar. Por quê? Porque tem todas essas ondas e isso interfere principalmente quando está muito próximo do corpo. Outro erro comum, botar o celular lá no bolso da calça, perto do testículo e do ovário, onde se produz uma quantidade de células germinativas muito grande, extremamente sensíveis à radiação. Você vai ter uma diminuição de testosterona, vai ter diminuição do estradiol, da progesterona, etc. Vai impactar, né, no processo de dor lá na frente, né, vai atrapalhar o funcionamento da pessoa. Então radiações é um problema, né, a gente já falou dos insultos no trato gastrointestinal também. Bom, Luiz, para com esse falatório, que eu quero é saber o que eu tenho que tomar de suplemento para poder melhorar. Não é assim que vocês estão pensando? Bom, mas eu acredito que essa fala que eu fiz é importante para localizar vocês um pouco sobre a importância, né, de toda essa compreensão da dor. Já vou ver aqui a Flávia Flores. Melhorei um pouco devido à alimentação, atividade física todos os dias. Tem intolerância à lactose. Todo mundo tem intolerância à lactose, pessoal, tá? Não precisa fazer exame para saber intolerância à lactose. Todo mundo tem intolerância à lactose. Lactose não foi feita para nós. É isso que a gente tem que se convencer. Isso é uma proteína que foi feita por bezerro, né? A gente é o único mamífero que quer ficar tomando leite do outro. Não existe isso, né? Só o ser humano faz isso e inflama o corpo inteiro, e faz sinusite, rinite, e faz disbiose, e faz inflamação crônica, porque fica batendo na tecla que tem que tomar leite de vaca. Não dá, né, pessoal? Quer ter saúde, tem que tirar o leite de vaca. Ah, mas é o leite que é sem lactose e tal. Gente, o leite está poluído, né? Eu sempre falo isso. Então tem que tirar de vez mesmo. Simone colocou, ó, na verdade quase nada está contaminado, nada está sem contaminação, eu acho que ela quis dizer, né? Infelizmente. Mas a gente tem opções, né? Então, por exemplo, eu sempre falo do orgânico na alimentação, das usinas de eletrólise, na questão de tirar os metais da água. São formas, tecnologias que a gente pode usar para tentar contornar essa questão. Ó, a mesma coisa, a Flávia perguntou, alimentos que contêm zero lactose, mesmo assim faz mal? Faz, porque o leite está poluído. Essa é a questão, tá? Então é isso. Deixa eu ver se tem mais perguntas até o momento. Qual o melhor óleo a ser usado? Óleo a ser usado para não inflamar tanto, pessoal. Veja,
primeiro, fritura o mínimo possível. Quando você for fritar algo, primeiro que você tem que ter uma frigideira de boa qualidade, uma frigideira que tenha lá um material que não seja Teflon, né? Teflon é extremamente tóxico. E se você for usar uma frigideira antiaderente, você vai usar um fio de azeite de oliva. Eu só uso azeite de oliva, é o melhor perfil de azeite que tem para ser utilizado, né? Ou às vezes um óleo de coco, né? Uma gordura de coco você pode usar também. E aí você vai só flambar um pouquinho aquilo ali, vai fritar, mas você não vai deixar muito tempo, tá? Esse é o segredo. Mas claro, 1000 vezes cozido, assado, né? E aí você não vai usar óleo de soja de jeito nenhum, óleo de milho de jeito nenhum, óleo de canola de jeito nenhum. E eu diria que você deveria usar preferencialmente azeite de oliva. E, em segundo caso, um azeite de girassol, quando precisar usar uma quantidade de óleo maior, mas pouco, tá? Tenta não usar. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tenho muita insônia, não consigo dormir sem remédio. Isso a gente vai falar depois, né? Isso não é assunto da live de hoje, tá? Deixa eu ver se tem mais. Aprendi que devemos escovar a língua ao acordar. Isso aí, Simone, é uma coisa interessante dentro do Ayurveda. Eu faço particularmente todas as manhãs. Quando a gente fala em remover toxinas, que é aquele tópico que eu estava comentando da dor, uma das coisas que a gente pode fazer de higiene pessoal e que ajuda, e dentro da medicina chinesa e da medicina ayurvédica tem razão, tá? A nossa língua tem saburra. E a saburra, ela tá cheio dos processos do sangue. Tudo que é toxina do sangue sai pela saburra. Então quando a gente levanta de manhã, a gente faz aquele metalzinho, né? O raspador de língua, a gente passa. Isso vocês compram em qualquer loja virtual, tá? Uma coisa simples, pessoal, mas dá uma diferença bem legal. É um processo de limpeza do teu corpo. Assim como evacuar todo dia, acordar de manhã e tomar 2 copões de água, né, para fazer a hidratação, já que o corpo está desidratado. São rotinas e rituais extremamente saudáveis para a gente fazer o corpo não ter dor. Então, o raspador de língua é uma coisa bem bacana, tá? Acho que vale a pena. Eu particularmente uso e uso há um tempo e gosto muito, tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Legumes cozidos a vapor. Isso aí. Bom, e aí vamos falar dos suplementos. Quais são os suplementos que eu considero mais importantes para controle de dor, tá, pessoal? É claro que cada caso é um caso, mas vamos lá que esses aqui são muito bons. Por exemplo, melatonina. Melatonina não serve, tá? Como às vezes alguns pacientes me falam, só para fazer você dormir. Pode esquecer isso, tá? Melatonina é uma molécula fantástica para tratar inúmeras doenças, tá? Ela é boa para tratar câncer, ela é boa para tratar obesidade, ela é boa para tratar qualquer doença de fundo inflamatório. Melatonina é essencial para fazer o corpo, os relógios biológicos do corpo funcionarem. Então a suplementação de melatonina, seja na via oral, mas quando o paciente está muito mal, eu gosto até de usar melatonina na veia ou intramuscular. Por quê? Porque a gente vai conseguir dar uma quantidade de melatonina muito maior para esse corpo. Então quando eu vejo uma pessoa na clínica, vem uma pessoa que está extremamente inflamada, dolorida, está cheia de queixa, tem melatonina lá, a gente faz injetável, geralmente endovenosa. O que essa melatonina vai fazer? Vai fazer um processo de antioxidação poderoso, né? Vai diminuir tudo que é radical livre, tudo que é NF-kappa-beta no corpo, né? Que são mediadores da inflamação. Então você vai conseguir ter um controle da dor muito interessante se você fizer altas doses de melatonina. Não tem condição de fazer venoso, que tem que ser por um médico, uma clínica de injetáveis, né? Como a gente tem aqui em Curitiba. Bom, você vai fazer a melatonina via oral, prescrita pelo teu médico. Não façam melatonina por conta. É caca na certa, não sabe que tipo de melatonina tomar, não sabe a quantidade, não sabe como tomar. Pode esquecer, fazer essa automedicação com melatonina, tá? Mas a melatonina é fantástica. Outra molécula que ajuda fundamentalmente em vários processos de inflamação do corpo. Bloqueia COX-2, lipoxigenase, que são vias da cascata inflamatória. O ômega 3, né? Mas o ômega 3 eu tenho um vídeo lá no canal do YouTube, pessoal. Então eu não vou falar detalhes sobre o ômega 3, tá tudo naquele vídeo. Se vocês puserem lá, Dr. Luiz Nicolodi ômega 3 no YouTube, vai aparecer um vídeo que eu só falo sobre que tipo de ômega 3 você tem que tomar.
Então tem lá o selo iFOS, tem o selo Mag 3, não pode ter metal pesado, tem algumas marcas excelentes brasileiras, bom custo-benefício, vale a pena tomar ômega 3. A quantidade vai depender do caso clínico, tá? Daí é caso a caso, mas ômega 3 ajuda muito na dor. Às vezes a gente usa o ômega 3 como um anti-inflamatório natural. Ao invés de ficar entupindo a pessoa de ibuprofeno, de Flancox, de Toragesic e cacete o 4, né? Todas essas porcarias de anti-inflamatórios que detonam o corpo e fazem insuficiência renal, aumenta a pressão, faz gastrite, o diabo, a gente vai usar altas doses de ômega 3 para controlar o processo de dor, tá? Outra molécula fantástica que eu sou fã e gosto muito de usar na clínica, principalmente intramuscular, tem que ser intramuscular, porque a biodisponibilidade vai ser muito maior, que é a curcumina, ou a cúrcuma longa, né? A planta é a cúrcuma, né? A raiz, na verdade, e a gente tem o princípio ativo curcumina, e isso hoje temos isolado em forma injetável e podemos fazer em via intramuscular, e os pacientes que fazem curcumina melhoram absurdamente de dor, né? Então a gente está falando de um outro mecanismo. Cúrcuma longa afeta vários processos, vias metabólicas de dor, inibe NF-kappa-beta, inibe TNF-alfa, inibe interleucina 6, são marcadores de inflamação e de dor. Então a gente vai conseguir ter uma resposta muito legal com a cúrcuma, tá? Ó, Flávia, eu já falei, tá lá no vídeo do canal, o ômega 3 bom, assista lá. Não vou dar tudo mastigadinho aqui, vai lá no outro vídeo que lá tá bem explicado, tá, querida? Depois você vai ver lá. Daí então, curcumina é muito legal. Aí a gente vai entrar na molécula fantástica, eu falei de melatonina. Qual é o outro hormônio fantástico para dor, para depressão, para problema cardíaco, para evitar ter infecção por Covid, para ganho de massa muscular, para ajudar o rim a funcionar? Qual é? Qual é o hormônio? Então, vitamina D. Até produzi aqui um reel sobre vitamina D e Covid, vocês devem ter visto. Mas a vitamina D em doses altas, em nível ótimos, não é nível laboratorial, tá? Esqueçam. Vai ser em nível ótimo. Essa vitamina D é fundamental para fazer essa pessoa diminuir a dor, para fazer a pessoa controlar o processo autoimune, para fazer a pessoa ficar menos suscetível a resfriados e infecções, para fazer a pessoa ter menos chance de ter câncer, para fazer a pessoa funcionar a serotonina em nível cerebral, não precisando usar psicotrópicos. O hormônio D, gente, é fantástico, tá? E o paciente que mantém o hormônio D, a vitamina D, em nível alto por bastante tempo, vai ficar muito menos dolorido, tá? Eu vejo isso nos meus pacientes. Todo dia eu vejo isso. Mantemos vitamina D lá no alto, a pessoa fica muito bem, com muito menos dor. Outros suplementos importantes da energia, da mitocôndria. A gente sabe que a maior parte das doenças hoje tem a ver com doenças da mitocôndria, mitocondriopatias que a gente chama, né? Então fadiga pela mitocôndria, a mitocôndria não está funcionando. Então eu falei isso até recentemente, quais são o quarteto de suplementação que ajuda a mitocôndria a funcionar. É claro que não vai ser só isso, né, pessoal? Estilo de vida é tudo. Mas se vai entrar com suplementação, D-ribose é fantástico, é um suplemento pré-treino que a gente usa muito, mas ajuda a dar gás, energia, faz essa pessoa quebrar essa molécula de ATP, ter gás, fazer o corpo funcionar. Magnésio, fantástico. Magnésio, suplementação para tudo. Como vocês sabem, magnésio pode ser via oral, via venosa, pela água, tá? Eu já tenho falado isso também, tem um vídeo só sobre suplementação de magnésio. Magnésio é importante para a mitocôndria. É L-carnitina, pessoal, que é um suplemento, um aminoácido bastante importante para fazer a via de beta-oxidação mitocondrial, queimar ácidos graxos, dar gás, energia, fazer o corpo usar também a gordura como fonte energética, L-carnitina, fantástico, tá? E, claro, coenzima Q10, que a gente já fala bastante aqui também no canal. Coenzima Q10 é a molécula essencial da energia no nosso corpo. Ela é importantíssima, ela é produzida em muitas células do corpo e nós temos baixa produção de coenzima Q10. A gente precisa aumentar a produção. Quando a gente está fadigado, cansado, está faltando coenzima Q10, suplementar esse quarteto é fantástico, porque vai fazer a tua mitocôndria funcionar um pouco melhor. Claro, se não tiver outras questões envolvidas. Não acho que é só o suplemento que faz milagre, né?
não é assim, mas eu prescrevo isso muito para muitos pacientes e a gente vê que há uma melhora sim na dor também. Porque a dor tem às vezes a ver com esse processo de não conseguir fazer a energia funcionar e produzir muita inflamação, e esses ativos ajudam a diminuir. De forma também muscular, um suplemento que eu gosto muito para ajudar na dor, tá? Vamos pensar nos suplementos musculares e articulares. Vamos pensar aqui em creatina. Creatina é quase universal, pessoal. Eu prescrevo muito creatina. A creatina faz depósito muscular, ela vai se depositando no músculo e a gente pode estar suplementando diariamente, mesmo sem fazer musculação, sem fazer exercício. A creatina também tem um benefício cerebral já estudado hoje. É uma molécula muito interessante, é um aminoácido, é um conjunto de aminoácidos juntos, né? Estão ali na molécula da creatina. Efeito colateral quase zero e é muito interessante a suplementação de creatina. Junto, para a parte articular, colágeno tipo 2, é muito interessante, as pessoas diminuem a dor. Junto com colágeno hidrolisado, glicosamina e condroitina, todas essas são suplementações osteomusculares que podem ajudar um pouco nesse processo osteomuscular, tá? Aí, o que mais que ajuda? Selênio, vitamina C. Pessoal, vitamina C é tão importante para vários processos do corpo. É um antioxidante muito importante no corpo. Vitamina C entra em milhares de processos, né, enzimáticos do corpo. Ela é cofator de várias enzimas. E a vitamina C é muito comum hoje ter carência de vitamina C, viu? E medir no sangue não é muito confiável. A gente vai muito, assim, por marcadores indiretos. Por exemplo, um marcador indireto para ver se a tua vitamina C está baixa é o ácido úrico. Uma mulher que tem ácido úrico acima de 3,5, um homem que tem ácido úrico acima de 4,5 no sangue, é um indício de que possivelmente está faltando vitamina C. Porque a vitamina C é muito importante nessa via do ácido úrico. Quando ela está em nível bom, geralmente o ácido úrico diminui, né? Então, ela é muito diretamente relacionada a isso. Mas tem outras formas de a gente averiguar clinicamente ou por outros marcadores sanguíneos essa questão da vitamina C. Mas ela é muito importante, tá? Aí o que mais? Selênio é importante porque o selênio, pessoal, não é difícil ter na alimentação. Às vezes você nem precisa suplementar. Qual é o alimento que mais tem selênio? É aqui do Brasil, né? Tem até o nome. Castanha do Brasil, né? O castanha do Pará. Se você comer 2 castanhas por dia, você vai ter uma quantidade de selênio boa. E o selênio entra num processo metabólico fundamental, que é a via de síntese da glutationa no fígado. E a glutationa é um dos antioxidantes mais poderosos do nosso corpo. Então ajuda a aliviar vários processos inflamatórios e de dor no corpo. Por isso que suplementação de selênio pode ser pela própria castanha. É muito legal, né? É muito bacana, tá? Agora, tem outros suplementos. Quercetina ajuda a bloquear a fosfolipase A2, que é um marcador da inflamação. Curcuma longa eu já falei. Glicirrhiza glabra. Aqui eu estou falando dos fitoterápicos, um pouquinho. Glicirrhiza glabra, vocês sabem o que é? É alcaçuz. O alcaçuz, pessoal, tem um potencial muito bom anti-inflamatório e ele ajuda a aumentar um hormônio no corpo que é anti-inflamatório, que é o cortisol. Então ele é um modulador do cortisol, como a rhodiola rosa, o ashwagandha, que agora a Anvisa proibiu a comercialização de ashwagandha, que é um produto indiano, né? Uma planta indiana que tem também modulação do cortisol. Então todos os produtos moduladores, Cerenzo, Magnólia, tá? Os que são moduladores da secreção de cortisol, eles ajudam a diminuir a dor. Aumentando meu cortisol, eu diminuo a dor, tá? Então as pessoas que têm dor crônica geralmente têm hipocortisolismo. O que é isso? Uma baixa produção de cortisol. Vai fazer cortisol salivar, você vai fazer a curva do cortisol. O que vai acontecer? Todas as medidas do cortisol salivar estão baixas. Isso mostra que provavelmente em nível celular você não tem cortisol em nível ótimo. Cortisol baixo, dor, inflama o corpo. Daí ao invés da pessoa suplementar o cortisol, bioidêntico, né, o hidrocortisona base, não, vai cair na mão do reumato e o cara vai vai poluir essa pessoa com um monte de corticoide. Corticoide já é um cortisol alterado, todo anômalo, que vai durar um tempão no corpo, vai aliviar a dor, mas vai estar cheio de efeito colateral, tá? Então olha, conduta aí que não acho interessante, tá? Mas basicamente o alcaçuz tem esse poder.
Agora os inibidores de COX-2 e de lipoxigenase. Zinger officinale, que é o gengibre, tem um poder anti-inflamatório muito bom. Ananas comosus, vocês sabem o que é ananas comosus? É o abacaxi. O abacaxi tem um poder anti-inflamatório, pessoal. Dá pra gente manipular isso também, tá? Em farmácia de manipulação boa. Tem uma erva da medicina chinesa muito importante para controle de dor, que é a Scutellaria baikalensis. Ela entra nessas vias do ácido araquidônico, ajuda imensamente, ó, chamado Huanqi. Huanqui é um fitoterápico chinês que tem um efeito muito bom na dor, tá? O alho cepa, sabe o que é? Alho, né? Alho ajuda, alho cepa, desculpa, alho cepa não é alho, é cebola, tem um nome que confunde, tá? Alho sativa é o alho cepa é a cebola. A cebola, além de ter a quercetina na composição dela, ela própria tem um efeito anti-inflamatório. Boswellia serrata é uma outra planta com poder anti-inflamatório muito interessante, tá? Que mais de suplementações? Duas plantinhas que eu amo quem tem dor crônica, uso muito, tá, pessoal? Uso bastante. Ó, a Bárbara perguntou, vitamina C pode suplementar as que tem em farmácia? Ó, que pergunta bacana que a Bárbara fez. A Bárbara é meu marketing, né? Uma pessoa fantástica. Sigam a Bárbara, pessoal, vocês querem um apoio de marketing, tá? Uma pessoa que tem um profissionalismo muito grande, me ajuda bastante aqui no material que a gente produz para vocês, tá? Mas a vitamina C de farmácia tem uma questão. Em geral, a gente quer um efeito mais slow release. A gente quer que essa vitamina C ela dure mais tempo, né, no corpo. A vitamina C de farmácia ela tem uma absorção muito rápida e ela é eliminada muito rapidamente. Então ela é interessante, às vezes naquele quadro de resfriado, que você está pegando uma gripe, ela vai ajudar. Mas a gente prefere formas de vitamina C com ésteres de liberação prolongada, palmitato de ascorbila, tá? São outras formas melhores de suplementar a vitamina C que podem ser manipuladas, tá? Eu particularmente também na clínica faço muito endovenoso. Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma tendência genética, pelo meu painel genético que eu fiz, de ter mutações na parte do ácido úrico. Meu pai tem gota e eu tenho um ácido úrico com tendência a ficar alto, por questões de polimorfismos genéticos. Então o que eu fiz? Bom, por eu saber isso, eu fui lá e fiz 7 gramas de vitamina C na veia. Uma dose alta, você não vai ficar tomando isso aí via oral. Não vai absorver tanto. Quando você bota na veia, o potencial de biodisponibilidade é multiplicado, às vezes 20, 30, 100 vezes, tá? Então, eu usei altas doses de vitamina C. O que aconteceu? Meu ácido úrico de 7 foi para 4,5 em 2 meses. Fazendo acho que umas 2, 3 aplicações de vitamina C em dose alta. Então é um exemplo de que vitamina C tem o jeito certo de fazer. Fazer endovenoso é muito mais efetivo em processos de dor. Porém, se você não tem essa opção, você vai usar formas manipuladas em farmácias de manipulação de confiança. Não dá para ser qualquer farmácia de manipulação. Palmitato de ascorbila, ésteres de vitamina C são melhores do que a vitamina C de farmácia. Além do que a vitamina C de farmácia, às vezes tem um monte de porcaria junto, incluindo os corantes, tá? Então, não é a minha preferência número 1, tá? Vamos ver o que mais aqui, ó. A Bárbara botou um coraçãozinho ali. Obrigado, querido. Aí a gente vai falar aqui também, ó, 2 plantas que eu falei que eu amo para dor, muito boas mesmo. Uma é Arpagophyton procumbens e a outra é Uncaria tomentosa. Vocês sabem o que são essas 2 plantinhas? A primeira, Arpagophyton procumbens, é a famosa garra do diabo. Você acha em fitoterápico, você pode fazer chá, decocção, pode ajudar. Mas quando a gente faz o extrato seco padronizado em dose alta, o princípio ativo vai ser mais potente, então o controle da dor é maior. Principalmente para dor articular, dor muscular. É muito interessante. E a Uncaria tomentosa é a unha de gato, pessoal. É uma manipulação que eu faço muito também para dor articular, dor na coluna, dor na parte muscular, tá? Aí tem um produto que não tem no Brasil, tá chegando, tem já para manipular, mas ele não é tão disponível, não acha em tudo que é lugar, que é o Flavocoxib. Ele tem uma patente
mas ele bloqueia aquelas vias da cascata da inflamação, tanto COX-1, quanto lipoxygenase, quanto ácido araquidônico. Então controla bastante a dor. Eu adoro esse produto, tá? É uma mistura de escutelária com acácia, 2 plantas. Então bem interessante. Picnogenol, rutina, resveratrol, antioxidantes. Também podem ser interessantes. Na parte endovenosa, que eu faço muito na clínica para dor crônica, queria compartilhar com vocês um pouquinho. Paciente com carência de complexo B. Fundamental suplementar complexo B. Complexo B pode entrar em várias vias de inflamação, né? Então, o complexo B em dose baixa, a pessoa vai ter um monte de processo inflamatório, vai aumentar vários marcadores inflamatórios do fígado, fibrinogênio alto, homocisteína alta, PCR alto, ferritina explodindo nas alturas. São alguns dos marcadores do fígado de inflamação. E aí é interessante fazer suplementação de complexo B, porque B1, B2, B6, B9, B12 são fundamentais nesses processos de detoxificação hepática. Então, complexo B, pessoal, é fantástico. Você pega o complexo B, eu me lembro assim, quando eu era recém-formado eu não sabia de tudo isso, né? Vai estudando. Mas eu me lembro de um médico, já um senhor assim, que trabalhava na unidade de saúde, que eu fui trabalhar inicialmente, que ele prescrevia, eu via nas prescrições, ele tinha complexo B, e complexo B, e complexo B. Todo mundo que ia lá ganhava complexo B. E aí um dia eu perguntei, mas por que você prescreve tanto complexo B? Daí ele falou, olha, porque complexo B, as pessoas têm carência, pode ajudar na energia, pode ajudar. Aí eu falei, nossa, será que é verdade isso ou não, né? Que na faculdade de medicina a gente não aprende nada disso, né? A gente só aprende doença, né? Mas daí, depois a gente vai estudando e vai vendo o motivo. Então, complexo B, muito importante, tá, pessoal? Para dor. Mas eu faço endovenoso, N-acetilcisteína, fantástico, um antioxidante, aumenta a síntese de glutationa, muito importante para dor, tá? Ácido alfa-lipóico, fantástico também, uso muito na clínica, tá? Endovenoso. Azul de metileno. O azul de metileno é usado nas cirurgias para marcar o campo, né? Onde que vai fazer a intervenção. É um corante. Ele não é tóxico, ele é eliminado completamente do corpo, só que foi descoberta propriedades antioxidantes desse azul de metileno, de bloqueio de radicais livres. A gente usa muito, tem um efeito cerebral muito interessante, de melhorar a parte cognitiva e de melhorar o estresse oxidativo. Então a gente faz muito azul de metileno. MSM ou DMSO, metilsulfonilmetano, ajuda, derivados do enxofre, né? Sulfonil, ajuda a bloquear várias vias dentro do fígado, né? De inflamação. A S-adenosil metionina, que é o SAMe, importante suplemento também, que eu uso muito para dor, tá? Bom, é isso. E ali para completar, né, pessoal? Então, hormônios, cortisol, fundamental. Progesterona, testosterona, estradiol, fundamental. DEA, dehidroepiandrosterona. T3, tireoide não tratada. Hipotireoidismo, dor. Não para de ter dor. Aí vai no médico tradicional, o cara vê TSH normal, nem pede o T3 livre. Você não tem nada. Tem nada aqui, né, doutor? Tô com cabelo fraco caindo, tô com unha fraca, tô cansado, fadiga o dia inteiro, tô inchado, né? Não consigo perder peso, intestino constipado. Mas teu TSH tá normal, você não tem hipotireoidismo. Uma ova, né? É óbvio que essa pessoa tem pouca conversão de T4 em T3 na periferia do corpo, tem sintomas radicais aí de hipotireoidismo e se beneficiaria de T3, né, suplementado. Vai diminuir a dor, pessoal. Diminui muito. Tireoide bem tratada e adrenal bem tratada diminui muito a dor, tá? GH, baixo GH, muita dor, hormônio do crescimento. Testosterona, poderoso anti-inflamatório. Testosterona, importante em homens e mulheres, né? Hoje mesmo eu vi uma mulher, testosterona 7. Tá louco, pessoal? Testosterona 7, a pessoa vai ter dor pra caramba, né? Por quê? Porque a testosterona, além de dar força, músculo e tal, ela tem efeito anti-inflamatório no corpo. Então quem tem doses ótimas de testosterona, diminui muito o limiar de dor, né? A pessoa não sente, ela não sente quase dor, tá? Tem uma proteção muito interessante.
Bom, eu acho que era isso, né? Falei pra caramba, como sempre. Mas essa live vai ficar gravada, é óbvio. Vocês podem reassistir e anotar essas coisas. Se vocês não são meus pacientes, pergunte para o médico de vocês, questionem, porque tudo isso já está estudado. E mesmo aquilo que não está completamente estudado, mas é suplemento, por que não usar? Não vai fazer mal, pode fazer uma prova, né? Tem que tentar, pessoal. Então essa é um pouco da minha visão. Agora, não tem nada desses suplementos que consiga equiparar a questão do estilo de vida. E aí quando eu falo do estilo de vida, o pessoal às vezes, de novo você está falando disso. Gente, eu bato na tecla porque de tanto bater vocês vão começar a fazer. Dormir cedo, 10, 10 e meia, 11 horas no máximo, ter um sono de qualidade, já é o reparo, já é a forma de não sentir dor. Aí você acordar cedo, junto com o sol, para pegar aquela carona no movimento do sol, para começar teu dia, abrir a janela do quarto, dar bom dia, né? Com aquela atitude de gratidão, fazer seu raspador de língua, tomar 2 copos d'água, né? Fazer tua atividade física pela manhã, para poder fazer esse cortisol funcionar e acordar você de vez, para ter energia ao longo do dia. Daí, que mais? Fazer atividade física, já falei. Aí depois, meditar, eu faço meditação. Então eu faço assim, eu acordo cedinho, medito. Aí depois eu vou para academia. Daí faço academia, faço minha hidratação, tudo nesse processo. Volta e daí faz o café da manhã. Daí começa a trabalhar. Daí você tem energia pro dia inteiro. E já fez atividade física. Daí outras coisas, hobbies, ter atividades de lazer, não ficar só trabalhando. E no trabalho, ter uma atitude de propósito com esse trabalho. Ter uma motivação maior com esse trabalho. Não trabalhar por trabalhar só para pagar as contas. Eu sei que às vezes a gente precisa fazer isso. Mas isso feito há muito tempo, só para pagar as contas, é um saco ir trabalhar, que chato ir trabalhar. Ó o processo mental como tá ruim. Como ele vai influenciar esse processo de adoecimento. Então a gente tem que tentar achar um trabalho que traz um propósito de vida, uma missão, né? Que mais do estilo de vida? É a alimentação, é saber fazer escolhas conscientes o tempo inteiro. Segunda a sexta-feira, bem importante, bem disciplinado. Sábado e domingo, quer dar uma flexibilizadinha, tudo bem, ninguém é de ferro. Vai tomar um cálice de vinho, vai comer um doce, também, né? Se, dependendo do caso, você vai poder fazer. Então também não é um quartel, não é uma coisa rígida extrema. Entendeu, pessoal? Então tem muita coisa. Agora eu queria deixar claro isso. Nada vai conseguir se equiparar ao estilo de vida. Eu fui no congresso de longevidade, né, há 2 semanas atrás, e assim, até publiquei esse story. Eu achei fantástico. Um pesquisador francês trouxe todas as intervenções que aumentam a longevidade, já estudadas pela ciência. E vocês sabem o que era o primeiro lugar que aumenta em média 7 a 8 anos na expectativa de vida? Sabe o que é? Processo mental, psicologia adaptada e flexível, resiliente, cultivo de meditação, de mindfulness, meditação transcendental. Tá lá nos estudos. É o fator que mais impacta na longevidade e na qualidade de vida. Aí depois tinham lá suplementações hormonais, tinha alimentação e tal. Mas o que mais impactava, mindfulness, meditação, treinamento da mente. Portanto, se você é uma pessoa pobre nesse treinamento, começa a mudar isso aí. Porque não é só ficar tomando ômega 3, não é só ficar se empanturrando de vitamina D. Isso tudo ajuda. Mas funciona muito melhor quando isso é um estilo de vida, quando isso é uma mudança completa de postura, tá? É isso que eu tento fazer com os meus pacientes. Eu tento deixar eles irrequietos, provocar eles, a ponto deles fazerem mudanças na sua vida. Não adianta nada eu dar uma prescrição para dor perfeita e ele não entendeu esse conceito, né? E ele acha que eu que vou resolver a dor dele. Não vai ser eu, né? Aquilo ali ajuda, mas é todo um processo de mudança aqui, ó, do processo mental. Ou seja, processos mentais influenciam o corpo absurdamente, pessoal. Medicina, corpo e mente. Por isso que não dá para você ir tratar dor com o reumato só. Não dá para você ir tratar dor só com o psiquiatra. Não dá para você tratar dor só com o especialista em dor crônica.
você precisa só com a acupunturiata. Você tem que tratar o conjunto, você tem que ter uma medicina que consiga compreender todas essas relações, tá bom? Bom, eu vi que não teve nenhuma pergunta, assim, ou eu estou sendo muito claro na minha explanação, né? Ou não foi interessante o assunto, ou vocês, né, não sabem o que perguntar, ou vão saber o que perguntar depois. Mas quem quiser depois pode me mandar perguntas que eu tenho prazer em responder. Semana que vem teremos, nesse horário, quinta-feira que vem, uma live sobre a importância dos hormônios na saúde e tal. A gente vai aprofundar vários aspectos que a gente só citou aqui na live, tá bom? Se você gostou dessa live, deixa seu comentário aqui, vai ser legal, eu já vou deixar ela salva. Deixa seu comentário se gostou ou não. Se quiser fazer alguma pergunta ali, eu vou fazer a resposta. E, por favor, compartilhe com as pessoas esse conteúdo. Mais uma vez, conteúdo no canal, pessoal do YouTube. Vão lá no YouTube, se inscrevam no canal, dê os likes lá nos vídeos que vocês gostam. É importante para mim também poder levar a informação lá pelo YouTube, não só pelo Instagram, tá bom? Então conto com a ajuda de vocês e vamos divulgar mais essas informações para mais pessoas. É um prazer poder levar informação de qualidade, de realmente clinicamente, né, embasada, não só no que vocês ouvem aí por fora, tá bom? Um abraço, um beijo e fiquem bem sem dor, né? Meditem. É isso aí. Abraço.